Bom dia a todos. Aqui nós estamos. Eu dei o início aqui na operação, pessoal, porque esse Candle 4 ele rompeu a mínima. O Candle 3 rompeu aqui, ó, a mínima do 2 e o Candle 4 devolveu, tá? E aí, eu fiz a minha entradinha após o fechamento do 4. Uma vez que esse 5 testou o topo, ele tinha a obrigação de romper. Ele está cumprindo a obrigação dele. E aqui está o nosso alvo, ó. Essa linha amarela é esse topo aqui lá nos 60 minutos. Os 60 minutos está testando esse topo aqui, ó, a máxima do Candle 1. Tá? Então, uma vez que ele testa ali a máxima, ele precisa também, uma vez que testa o topo, ele precisa dar continuidade nessa alta. E ele dando continuidade, ele vai ser possível ali dar o nosso alvo. Então, o preço, a partir do momento que o preço testou esse topo, eu coloquei a minha proteção aqui em 25 pontos, porque o preço estava chegando aqui numa região onde que se ele não passasse, ele simplesmente voltaria tudo para trás, tá? Então eu coloquei ali a minha proteção em 25 pontos, falta 45 segundos aqui no contador do candle, aqui no reloginho. Para o candle fechar, a gente está protegido, tá? Então a nossa operação aqui, o o preço está ainda a favor e vamos aguardar para ver se ele vai dar o alvo ou se ele vai tirar a gente no 0 a 0, tranquilo? Nesse momento, é, aqui como se diz, né? A operação está protegida, a gente não ganha, mas também não perde. E eu fiz uma gravação inicial, mas parece que a gravação foi cortada, né? Então, por isso que eu estou mostrando aqui a entrada onde foi feita e o que está acontecendo no momento, tá? Como se diz, eu ainda estou apanhando desse software aqui, desse OBS aqui de gravação, mas o preço agora fechou a nosso favor, ó, tá bom? Eu não posso movimentar mais o stop, porque o preço ainda pode descer para vir testar aqui, fazer essa confirmação do rompimento, para continuar aqui essa tendência de alta, ou, olha só, ele já deu um soco para baixo ali, quase tirou a gente, tá? E é isso, deixa o preço rolar aí para ver o que que vai acontecer, tá? Mas é isso, olha, o preço testou esse topo lá, agora ele voltou para fazer essa confirmação aqui de rompimento e a gente aguarda para ver se o preço vai dar o alvo ou não, tá? Então eu vou dar um pause no vídeo para não ficar muito grande e, e é isso. Nesse momento, pessoal, esse preço aqui, essa barra de número 6 aqui em trabalho, ó, ela precisava testar essa máxima que foi rompida, né, o topo do dia até então, e dar continuidade no movimento de alta, né? Se ela vir testar mais abaixo ali, ele vai tirar a gente aqui no stop gain ali no 25 pontos, né, de stop gain. Então, como o preço tá perto aqui, ó, olha, o preço retornou ali, tá? Tá cumprindo com o dever dele de simplesmente confirmação aqui do rompimento, né? A barra número 5 rompeu a barra número 1 do dia de hoje. Aí o 6 vem testar, né? Rompe, testa e dá continuidade na alta. Então, o nosso alvo está aqui, essa linha amarela, que é um preço aqui lá atrás, é o topo aqui do 60 minutos, tá bom? Então, como o 60 minutos já testou aqui esse topo também, ele precisa dar continuidade na alta no rompimento, né? Já testou o topo, é como se diz, tem que romper. Se não romper, o preço volta ali e pode nos tirar, então, no 0 a 0. Essa operação era uma operação que eu poderia ter feito entrada aqui nos 50%, e nesse momento a gente já estaria, por exemplo, com 424 pontos, né? A meta é 100, como pode ver aqui, ó, 500 pontos, né? Dá 100 reais, por exemplo. Mas eu não consegui entrar aqui pelos 2 minutos, ó, confirmação de 50%, 5 minutos também, mesma coisa. Então, já poderia ter tido aqui 80 reais de ganho aqui nessa operação. Mas eu cheguei aqui, o preço, abri a tela para fazer as operações, aqui o preço já tinha feito essa movimentação, então eu entrei após o fechamento. Mas tudo indica aqui que ele pode ainda dar o nosso alvo ali. Eu vou dar uma pausa no vídeo e assim que o preço estiver chegando lá próximo do nosso gain ou do nosso stop, a gente retorna para mostrar o que aconteceu. Se esse preço aqui que está trabalhando superar a máxima, se ele superar a máxima aqui desse candle 5, né, que é a máxima dele está em 114.560, né? Então se ele superar essa máxima aqui, ó, vou colocar até uma linhazinha para ver o que vai acontecer. Se ele ganhar a máxima ali,
ele pode até tirar a gente depois, mas se ele superar a linha amarelinha aqui, ó, eu vou arrastar o meu stop para o fundo dele, que aí eu vou ficar com uns 50 pontos. Não vai fazer diferença, né? Mas se ele ganhar a máxima lá, eu posso fazer isso. É a mesma situação que aconteceu aqui. Uma vez que o preço testa o topo anterior, ele precisa romper. Porque se ele não rompe, ele volta tudo para trás. Então, entendendo isso, a gente vai salvando a operação aos pouquinhos, da forma como a gente achar conveniente. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos aguardar. No tempo gráfico menor aqui, ó, o preço está trabalhando acima do rompimento do topo do dia, né, até então, e nesse momento ele está confirmando aqui uma tendência para alta, né? Então vamos aguardar aí o que vai acontecer. Então, se o preço superar essa linha amarela, né, ainda falta 4 minutos para essa barra fechar. Se ele superar aqui, renovar a máxima, na verdade, né? Se ele renovar a máxima, eu vou arrastar o meu stop para o fundo dele, aqui, para esse pontinho aqui, tá? Porque ele precisa ganhar lá. Se ele não ganhar, ele vai voltar e vai tirar a gente. Então, não faz sentido tirar a gente lá no zero ou tirar a gente com 50 pontos. Vai ser a mesma coisa. Mas, de fato, é exatamente isso, pessoal. A gente entendendo um pouco de como é a movimentação do preço, o que o preço está fazendo, é exatamente isso. Ó. Fechou a primeira barra, você faz a proteção da sua conta e aí você não pode mais movimentar stop, a menos que o preço, a menos que essa barra que deu a entrada já andou lá 300 pontos, 400 pontos, então aí você já coloca ali pela metade e tal. Mas no máximo, quando o preço faz isso, ó, e ainda fica ali sem te dar a condição de movimentar um pouco mais o stop, a gente não pode simplesmente proteção da conta e aguardar, né? Olha só o que está acontecendo aqui nos 5 minutos. Ó, 1 minuto e 30 para fechar o candle. Esse candle que está em trabalho aqui, ó, o candle 12, ele tem para esse preço continuar rompendo, ele precisa fechar acima realmente aqui da máxima do 10, ó, tá? É o que eu falei. Às vezes no minuto seguinte, né, nos segundos finais ali, o candle dá aquele soco para cima ali e te dá essa condição de fazer mais uma proteção, né? Mas a gente precisa ter essa cautela, essa paciência e esperar realmente o preço trabalhar, fazer o que precisa ser feito, porque caso contrário, a gente acaba, às vezes a gente protege aqui, ó, e o preço fica aqui. Então o próximo que abre e já vai direto, né? E às vezes a gente fica assim, mas o preço já andou, da hora que eu entrei, que o preço andou 300 pontos, né? E aí você vai lá, óbvio que se você tem uma metinha de 250 pontos, 200 pontos, tudo bem, seja, uma barrinha dessa aqui, você entrou, ela já te pagou, você já saiu do trade, né? Mas a gente que está com um contratinho só, a gente que busca um contratinho só, para que a gente consiga chegar no final do mês, pelo menos no zero a zero, sem perder o dinheiro da banca, ou pelo menos ali conseguindo se manter no mercado, né, sem quebrar a conta, é necessário que você faça isso. Você tem uma meta, como por exemplo, eu, eu busco aqui, ó, 500 pontos de gain, né, e aí eu entro às vezes com 100 pontos de loss, que foi da forma que eu entrei hoje. Então, o que que acontece aqui nesse momento? A gente vai lá, né, entra, deu condição de proteger a conta, você protege a conta e deixa o preço trabalhar. Por quê? O dinheiro que está brilhando aqui na boleta, ele não é nosso, ele só é nosso a partir do momento que o preço dá o nosso alvo, né? E o que é nosso é o que está na conta. Então a conta está protegida, está tudo certo, né? É o que aconteceu. Às vezes, o que eu disse, às vezes o preço abre, o próximo, esse aqui, ó, o 6 apenas confirmou o rompimento do topo do dia, e esse aqui às vezes abre e já vai direto tanto para cima ou quando ele já pode vir direto também e já tirar a gente, né? Porque esse preço ele precisava testar lá no máximo, né, o topo e já garantir lá o rompimento, né? É o que eu disse aqui, ó, nos 5 minutos, olha lá. O 12 tinha que fazer isso, se ele não fez, o 13 faz o movimento contrário de baixo. Então pode ser que, como ainda falta teste aqui, ó, na mínima do 2, pode ser que esse preço ainda venha aqui e tire a gente, tá? Mas vamos aguardar aí. O que acontecer aí, a gente volta para o vídeo não ficar muito grande. Outra coisa que eu esqueci de dizer é o seguinte: esse preço aqui, ó, tanto ele pode vir dar o nosso stop gain aqui, quanto ele pode romper e ir lá dar o nosso alvo. Por quê? Uma vez que o preço ainda estiver se mantendo acima
da máxima do dia rompido, que é o caso nosso aqui, ó, o preço ainda pode ir lá dar o nosso alvo, tá? Então olha só que top isso aqui, tá? É por isso que eu falo, a gente precisa entender um pouco dessa movimentação. Olha lá, o preço ganhou a máxima que eu disse, né? Ele precisa agora fechar acima, tá? Ou já ir direto dar o nosso alvo. Porque se ele não fizer isso, ele volta tudo para trás. É o que eu disse, uma vez que ele testasse o topo lá, o que eu faria? Eu simplesmente levaria o meu stop para esse fundinho aqui, tá bom? Olha lá, 60 pontos. É alguma coisa? É um scalpzinho, né? Mas, uma vez que o preço está testando o topo lá, ó, a máxima aqui do Candle 5, ele precisa ir lá dar o nosso gain. Porque se ele não for, ele volta e tira a gente ali. Mas pelo menos é o que eu disse, a nossa conta está protegida, né? Então o preço ainda tem 7 minutos e ele pode, dentro dessa barra aqui, ir lá dar o nosso alvo. Tanto que o preço está indo bem rápido, né? O preço está indo bem rápido ali, ó. Eu vou até, inclusive, salvar um pouquinho mais, já que ele está indo tão bem ali. Colocar aqui com 100 pontinhos, ó, no fundo dele, né? Porque se ele voltar dali, não vai fazer sentido eu ficar lá embaixo. Ele vai pegar eu com 60 pontos do mesmo jeito. Então não faz sentido. Então vamos deixar o preço trabalhar aí e vou dar um pausezinho aqui. Assim que o preço estiver chegando mais coladinho lá no alvo, a gente volta. Como vocês podem observar, olha, essa barra aqui, a barra de número 31 dos 2 minutos, ó, aqui à esquerda da nossa tela, ela rompeu a máxima aqui do 25, ó, desse gatilho 25, tá? Esse aqui testou para baixo confirmando, e se ele romper aqui, ó, se ele romper aqui nessa micro movimentação, o preço provável, a tendência maior é que ele vai lá dar o nosso alvo aqui no tempo gráfico de 10 minutos. Por quê? Olha só, o preço rompeu aqui a máxima do dia, correto? No tempo gráfico menor, lateralizou e rompeu de novo aqui, ó. Então, a tendência é de que a probabilidade maior é que ele vai dar o nosso alvo. Então, quando acontece isso, quando o preço rompe um topo, lateraliza acima desse topo, a probabilidade maior é de um rompimento verdadeiro, tá? E aí ele tende a dar o nosso alvo, que é o que está acontecendo ali nesse exato momento, ó. Tá bom? O preço, como já está chegando lá, colado no alvo, a gente faz isso aqui, ó. A gente protege com a metade, tá? E olha só, o preço chega lá pertinho e pagou para a gente hoje a nossa metinha aqui de R$ 100. Foi uma operação linda e respeitou a leitura que eu fiz, foi muito bacana. Eu fico feliz por isso, porque por mais que eu estou aqui na conta de simulação, foi um retorno que eu tive que fazer para a conta de simulação, porque é, não é fácil, gente. Eu comecei no mercado, né? A gente que é iniciante não é fácil. A gente não tem uma assertividade muito alta, por mais que a gente tenha a leitura. Muitas das vezes a gente entra atrasado, muitas das vezes a gente entra adiantado. E como eu uso stop financeiro por enquanto, que é o stop financeiro de 100 pontos, tá? Às vezes fica difícil realmente trabalhar. Mas olha só, o alvo foi lá certinho nessa linha amarela, deu o nosso alvo, que foi o alvo que eu disse aqui, ó, nos 60 minutos. Quer ver? Olha lá, os 60 minutos. Olha só, que top. Ele superou a máxima que eu falei. Uma vez que ele superasse a máxima, ele ia lá direto dar o nosso alvo. Ele cumpriu com a nossa tarefa ali, foi lá dar o alvo certinho e pagou pra gente hoje a nossa metinha de R$ 100. Ah, tá na conta de simulação, tudo bem. Isso faz parte. A gente, quando está iniciando, é assim mesmo, tá? A gente, quando está iniciando, é assim mesmo. O que que acontece? A gente começa lá, eu coloquei R$ 500 na conta e só que como a gente está no começo, a gente não tem uma assertividade muito grande, então eu não tive como fazer esse dinheiro crescer. A gente não perdeu todo o dinheiro, né? Entre ganhos e perdas, a gente paga taxas, né? E foi o que aconteceu comigo, tá? Entre ganhos e perdas, eu fiquei com 300 e poucos reais, quase R$ 400 na conta. Só que como de R$ 500 alocados na conta, para mim operar com um contratinho como eu opero, a gente precisa ter dois contratos alocados, né? Então, dois contratos alocados hoje são R$ 100 cada contrato. São R$ 200. Então, você já tem praticamente 50% do seu dinheiro comprometido com a margem ali, tá? Então, você fica sobra ali R$ 300 para você poder fazer as suas operações. E com esses R$ 300 livres, eu operei o mês inteiro e não consegui, entre ganhos e perdas, eu fiquei ali negativo por taxas, tá? Eu não perdi os R$ 500 todos, mas fiquei negativo por taxas. Então, resolvi dar um passo atrás, voltar para a conta simulação, até porque eu não terminei as minhas aulas ainda do curso, né? Ainda estou estudando. Mas, aqui na conta simulação, eu vou fazendo os meus estudos
as minhas análises, as minhas entradas, como eu fiz hoje, olha só, o preço rompeu, lateralizou acima do topo, então sempre que tem um rompimento de um topo, uma lateralização acima do topo, a probabilidade maior é de que seja esse rompimento seja verdadeiro, tá? E que o preço dê continuidade no movimento de alta, tá? Pessoal, desde já eu peço que se inscrevam no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo, tá? Deixe seus comentários para que a gente possa se interagir. E é o que eu disse em vídeos anteriores aqui do canal, tá? Uma vez que a gente tiver a oportunidade de se tornar consistente, tá? Eu posso estar passando todo o meu conhecimento aqui também, sem cobrar nada, você entendeu? Para que a gente possa estar juntos se desenvolvendo e crescendo aí como profissional do trade nessa profissão aí que é muito bacana, tá tranquilo? Então é isso. Um abraço a todos e até o próximo trade.